É Espiritismo, o que quer dizer ser espírita? Olá, meus amigos da Faculdade ASA, meu nome é Uriel Santos e nós vamos, nesses 2 minutos, tentar responder a esses questionamentos que muitas pessoas fazem. Codificado no século XIX, a partir das mensagens recebidas pelos espíritos por Allan Kardec, pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adota o pseudônimo de Allan Kardec, a doutrina espírita funda-se na crença em Deus, causa primeira, inteligência suprema, que nos lega seu amor, a sua bondade, que é soberanamente justo e bom. Tem como maior modelo e guia Cristo Jesus, que é enviado à humanidade para fornecer-lhe o caminho ao progresso. Progresso a que todos nós estamos adstritos através da transmigração da alma por diversas existências, por diversas reencarnações, se assim preferirem o termo. E como melhoramos, como avançamos, nós somos os construtores dos nossos próprios destinos. A queda nos leva à dor. O aparar as arestas e o entendimento da dor nos leva à construção do acerto, nos leva à construção do amor. Nos melhoramos conhecendo a nós mesmos, nos melhorando, burilando as nossas arestas, aparando, resolvendo as nossas falhas e as nossas imperfeições. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço diuturno que ele faz em domar as suas más inclinações. E um exemplo de verdadeiro espírita, de verdadeiro cristão, é Francisco Cândido Xavier, que durante todo o seu tempo entre nós, não apenas através de sua psicografia maravilhosa, que cobre aí mais de 400 livros, mas também através dos seus atos de bondade, dos seus atos de amor ao próximo, prova que, fora da caridade, não há salvação. Nossa bandeira maior. É isso. Melhore-se, progrida. Este é o fundamento da doutrina dos Espíritos, uma doutrina embasada em amor, que traz para nós de forma rediviva o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e luz, e que assim seja. É importante a gente diferenciar o espiritismo, que tem origem europeia, do candomblé, né, da Umbanda, que são religiões africanas. Apesar da questão do espírito estar presente, mas a forma de tratar o espírito nessas religiosidades é diferenciada. Então, cabe a gente estudar e compreender, tá? E respeitar, claro, eu acho que isso é importante, tá certo? Eu posso dizer que eu tenho vários amigos que praticam o espiritismo, e o exemplo deles é esse, de buscar sempre estar praticando a caridade ao próximo, né? Eu posso citar, na própria faculdade ASA, né, eu tive contato com a professora Andréia, né, que já não está mais conosco, o professor Torido, né? Então eles praticam esse viés cristão, né, o espiritismo, e eles sempre levantam a bandeira da caridade. Tem também um outro amigo meu do Instituto Federal de Minas Gerais, o professor Danilo também, né? É muito interessante. Eles têm uma visão de que eu, né, em alguns pensamentos, né, alguns questionamentos, eu me aproximo deles. Claro, enquanto alguém que busca filosofia, tem questões que, né, como eles pensam, né, essa questão da reencarnação, eu tenho algumas indagações, então a gente conversa, sempre com respeito, claro, né, porque essa defesa da reencarnação para o futuro, né, a ideia do progresso. Mas aí um dia a gente discutiu sobre a questão, mas e se reencarnasse em Roma Antiga? Porque a gente não tem acesso total à Roma Antiga, né? Por mais que na nossa perspectiva de tempo Roma já tenha passado, mas na perspectiva de Deus não. O tempo é único, né? Já que Deus gerencia tudo isso, né? Então dá boas conversas filosóficas. Bem, então o que eu posso dizer é isso. Esse é o meu relato sobre o Espiritismo. Tá? Por fim, eu penso que é isso. A gente tá respeitando, né? Tá dialogando, seja o Espiritismo, seja o Candomblé, a Umbanda. Eu acho que o caminho é esse. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Queridos alunos e professores da Faculdade ASA, quem vos fala é o aluno André Luiz, do primeiro período do curso de Direito, complementando o trabalho
sobre espiritismo, gostaria de abordar que atualmente, conforme pesquisa do IBGE, o Brasil possui aproximadamente quase 4 milhões de seguidores do espiritismo. Tais seguidores buscavam compreensão no espiritismo, tanto no universo científico, bem como no aspecto religioso, procurando consolo após a morte de um ente querido, através de um médium, buscando ajuda para se comunicar com a pessoa morta. Ressalto que, de acordo com a doutrina espírita de Allan Kardec, se somos uma alma, então essa alma é imortal. E após a morte, ela se comunica, sendo assim, então existe imortalidade da alma e a encarnação. Essa filosofia espírita não são apenas conceitos, pois trazem consequências morais e éticas para a nossa vida e a maneira de entender o mundo. Existe uma confusão entre espiritismo e o movimento espírita, sendo que o movimento espírita são instituições, isto é, tudo que se segue a partir do trabalho de Allan Kardec, como, por exemplo, centros espíritas. Já o espiritismo são os fiéis aos princípios de Kardec. O espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, Allan Kardec não inventou espíritos, Allan Kardec não inventou a mediunidade, mas ele codificou o que é o espiritismo. Então, ser espírita é seguir a doutrina de Kardec, seguir o código do espiritismo. Esse código compreende 5 livros, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Esses 5 livros são o código da doutrina espírita. A Umbanda é um outro segmento, a Umbanda é uma outra religião. Então, a Umbanda tem muito em comum com o Espiritismo, mas Umbanda não é Espiritismo. Ela pratica algo muito semelhante, que é a comunicação com os espíritos, a manifestação com os espíritos. No entanto, a Umbanda tem uma série de procedimentos e práticas que não estão de acordo com o Espiritismo. Por exemplo, a Umbanda é religião, quer ser religião, é uma religião brasileira, fundada por um brasileiro. E na Umbanda há o culto aos orixás, que são divindades que têm origem na cultura Nagô-Yorubá. Na Umbanda há altar, na Umbanda há imagens, na Umbanda há o uso de velas, de defumação, de magia. Na Umbanda há uma estrutura religiosa, ritualística e simbólica, o que você não vê no Espiritismo. Então, isso é uma característica básica, bem simples e fundamental entre Umbanda e Espiritismo. Então, Umbanda tem em comum com o Espiritismo a mediunidade e a manifestação de espíritos. Ponto. A Umbanda também tem em comum com o Candomblé, que é uma religião afro-brasileira, a mediunidade e a ligação com os orixás. Então, há semelhanças entre Umbanda e Espiritismo, há semelhanças entre Umbanda e o Candomblé. No entanto, o fato de haver semelhanças não torna igual, não faz com que seja a mesma coisa. A Umbanda guarda semelhanças com o catimbó, a Umbanda guarda semelhanças com o xamanismo, a Umbanda tem semelhanças com o catolicismo. No entanto, a Umbanda é uma religião brasileira, uma religião única, e a Umbanda tem fundamento próprio. Como vocês estão? Então, hoje vou falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo, vocês podem ver que ele tem virtudes, boas ações, e as virtudes dele que eu gostaria de falar é sobre fraternidade e caridade, com foco em caridade. A caridade, que eles tanto dizem, ela se baseia em diversas coisas boas que você pode fazer ao outro. Por exemplo, ela não é só você dar um bem material para o outro, alguma coisa que ele está necessitando. Ela se passa também em você entender a pessoa, entender o dia a dia, não tentar impor nada a ela, você tentar entender como a pessoa está. Isso é muito importante, é uma das grandes partes dessa virtude. As boas ações que a gente pode colocar com o Espiritismo, por exemplo, é a GEA. A GEA, ela vai pegar, vão ser pessoas de um centro espírita que vão se reunir e vão trazer alimentos, sopas para as pessoas. Isso é muito gratificante, principalmente para pessoas que realmente necessitam. A gente vai ter a CERT também, que vai ajudar pessoas, vai ser um instituto, uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos, que vai ajudar pessoas, vai dar lar para idosos, lar para crianças, e até um educatório para crianças, para educação infantil. A gente também vai ir mais além e ver que tem hospitais espíritas espalhados por todo o país. Aqui em BH tem o Hospital André Luiz. Ele tem foco em ajudar as pessoas com alguma deficiência mental, alguma coisa na cabeça, né, no caso, ou uma deficiência realmente mental, um sofrimento, até
e também pessoas que têm problemas com drogas, no caso vício. E dentre isso ainda tem o Maria Angélica, que é mais um centro espírita cristão, e ele vai ter lar para crianças também, 2 lares para crianças. E isso é muito gratificante para eles. Olá! O Espiritismo surgiu em 1857 pelo grande pedagogo, professor e educador Allan Kardec. Ele foi também um seguidor de Pestalozzi. O Espiritismo ele tem 3 aspectos: o filosófico, o científico e o religioso, onde também se tem a prática do passe. O passe é simplesmente uma transfusão de energias, onde a pessoa vai ao centro espírita, entra dentro de uma cabine de passes preparada para isto, e um aplicador de passe, o passista, que está preparado através de muita oração, de boas energias, ele irá aplicar o passe nesta pessoa. Qualquer um pode tomar o passe, basta que ele esteja preparado também para receber o passe, para receber os bons fluidos de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, de Maria Mãe Santíssima, que é a nossa grande mãe. Maria Mãe Santíssima, ela trabalha incessantemente no plano espiritual, juntamente com os seus servos, que chama Legião dos Servos de Maria, acolhendo com muito carinho, muito amor, principalmente os suicidas. Ela está com o coração aberto, com muito amor e carinho, para acolher todos os nossos irmãos necessitados, assim como todos nós ainda somos, sendo que nós estamos aqui no planeta Terra, nessa bendita escola maravilhosa de provas, de expiações, em aula. Sabemos que prevalece é o espírito. O corpo, ele se decompõe, o espírito é para sempre. Muito obrigada. A doutrina espírita é uma doutrina crescente no Brasil. Podemos usar como exemplo pessoas famosas, adeptas a essa religião, como por exemplo Caio Blá, Cássia Kiss e Carol Castro. Podemos usar também como dizer a Carol Castro, que foi batizada e fez a sua primeira comunhão na Igreja Católica. Quando ela era pequena, frequentou vários templos budistas, quando sua mãe morava no Japão. Então ela tem muita intimidade com a religião oriental. Ela acredita que também que os espíritas venham para ajudar as pessoas e não atrapalhar. Que o preconceito do espiritismo vem dos próprios religiosos, dos religiosos em si, né, dos líderes, e também quando você entra na casa das pessoas, a pessoa olha com outros olhos, com falta de respeito. Ninguém respeita a religião de ninguém. E assim, né, por diante, a vantagem do espiritismo é a caridade, que ajuda muito as pessoas necessitadas, que através disso vai ganhando respeito na população. Então, a literatura espírita, né, como podemos ver, é um campo amplo, onde traz para nós um meio de paz, até mesmo de sabedoria, né? Então, a gente costuma dizer que o espiritismo em si, ele é muito aberto a dúvidas, aberto às questões, algumas perguntas, e também nos traz resposta, esse fato, entendeu? Então eu acho que esse campo literário abrange muito a nossa visão, não somente ali num campo religioso, mas também num campo de sabedoria, de autoconhecimento, num campo que te leva a ter outras visões também, a nos autoajuda, entendeu? Para poder concluir, o Espiritismo ele nos mostra
que ele dá muito mais exemplo do que muitas outras religiões. Ele aceita todas as raças, todas as etnias, qualquer tipo de pessoa, crenças e nações. O Espiritismo, ele é uma religião com as portas abertas e preparado para poder te atender no seu momento de maior necessidade. É nítido também que é muito mais fácil você buscar o conhecimento no Espiritismo porque você tem as suas respostas, porque você tem literaturas que te ajudam, você tem serviços sociais para poder serem ajudados. Então, em questão de amor, de humanismo, é uma religião que só enriquece a sociedade. As sopas que são servidas, os trabalhos sociais, as feiras de livro espírita, que eu mesmo já comprei livros espíritas, eu tenho literaturas espíritas na minha casa. As pessoas espíritas transmitem muito amor, muita compaixão, elas não cochicham e são pessoas muito apedrejadas. Espero que vocês tenham tirado bastante suas dúvidas a respeito do Espiritismo. O Allan Kardec começou a fazer movimentos de unir mesmo todos aqueles que concordavam e que comungavam as mesmas ideias que ele, e a partir de então ele começou a usar todo esse arsenal de informações, aliando a ciência, a educação, a filosofia, e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também a Revista Espírita, que nesse momento começou a circular pela França, chamando a atenção de mais pessoas e trazendo para todos os envolvidos mais pessoas interessadas em entender todo o fenômeno que envolvia essa problemática de estudos da qual Allan Kardec e sua esposa já estavam inseridos. Na Europa do século XIX havia várias faculdades, várias universidades, e o processo intelectual da Europa estava bem à frente daqui das Américas. Então, não à toa surgiu na França, porque lá foi o país escolhido para que Allan Kardec pudesse fazer as suas propostas de estudo. Ele, a partir do momento que ele começou a dar aula, ele conseguiu perceber, junto com a sua esposa, que vários alunos tinham alguns questionamentos, e ele era de um estudo racionalista imenso. Ele gostava de pesquisas, ele gostava de sempre estar conciliando razão, sem aquela repetição mecânica, que algumas religiões tinham um viés de uma repetição mecânica, e ele queria entender aquilo. Por que não poderia ser diferente? Por que não abrir novos questionamentos e novas possibilidades de uma fé raciocinada, de uma fé junto com ciência, religião e filosofia? Daí começamos a problemática em que envolve o nosso querido Allan Kardec na sua codificação. As primeiras reencarnações foi de espíritos muito cruéis. Demorou centenas de anos para nós andarmos com 2 pés, ser bípedes. Nós andávamos correndo de 4 mãos, com as feras atrás da gente, levantava um pouquinho, olhava e corria mais um bocado, aí aprendemos a andar com as 2 pernas. Então demorou muito. Séculos e séculos para estar no estágio que estamos hoje. E a gente não sabe, a gente não tem quantos milhões de anos que a Terra ficou habitada do jeito assim, com homens inteligentes. Mas demorou muito, foi um trabalho ostensivo do Cristo, que não parou de trabalhar. Ele, para purificar, ter a pureza que ele tem, ele entregou a vida para o planeta. A própria vida dele foi entregue em favor dos homens, exemplificando a humildade. É muito melhor você morrer do que matar.
E o homem ainda está nessa luta ainda. Num processo de evolução com muita dificuldade. A primeira obra, Livro dos Espíritos, tem 1019 perguntas e respostas. Isso aqui, tudo que a gente quer saber da vida humana, da vida espiritual, tem aqui. Da condição dos espíritos no mundo espiritual. Está nesse aqui. O segundo, nós temos aqui o Livro dos Médios. Livro dos Médios. Aqui fala sobre toda a mediunidade de todos os tipos de mediunidade. Isso tem que ser lido pelo menos uma vez por ano, gente. Você não pode ler uma vez e largar para lá, não. Você está sempre estudando. Esse livro é perfeito para aquele que quer descobrir se há vida após morte. Entendeu? Depois do Livro dos Médios, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem de vários formatos. Tem de capa de ouro, tem de capa simples igual esse, que é mais barato. Eu compro desse mais barato. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Depois nós temos a Gênese. Ixi, cadê minha Gênese? A Gênese Espírita, não estou achando, eu tinha de mostrar. Não tem problema não, seu Geraldo. Mostrar, eu tenho tudo. Não sei se está emprestado. Ainda a gente vem cá e pegar. Tem problema não. Poucos, né? Quer mostrar a Gênese aqui? Bom, estava lendo ela outro dia, não ter pegado. Depois é a Gênese. Depois o livro que é o Espiritismo. É um livro muito bom, que é um debate de Kardec com vários cientistas, inclusive sacerdotes, professores, que o Kardec debate com eles a existência dos espíritos. Depois vem, por ordem de Deus, de Jesus, reencarna na Terra várias pessoas para dar continuidade à obra de Kardec. Igual Leon Denis, Camilo Flammarion, né? Tem livro dele todo aqui, os livros estão todos aí. Então a bagunça eu não cuido muito de tá maravilhoso. Colocar, não. Então, nós temos livro de Leon Denis, aqui tem um deles, mas tem livro deles aí, tem 200, tem 500, tem 1000 páginas, né, que a gente tem que ter muita paciência para estudar. Leon Denis, Camilo Flammarion e tantos outros que veio, né? E um deles que veio aqui, que há 100 e poucos anos atrás, foi Francisco Cândido Xavier, trazendo no bojo da consciência o conhecimento do Cristo, do Evangelho do Cristo, como ninguém aqui na Terra conheceu igual Chico. Então ele nos deu esses livros. Essas livros através do Espírito André Luiz, que primeiro começa com o livro Nosso Lar. Nosso Lar, uma colônia espiritual, Nosso Lar. É lindo. Tá? Você já viu, né? Eu já vi o filme. Aqui, depois vem o Caminho da Luz. Não, esse Caminho da Luz não é coisa, esse aqui é do coisa. Aqui, ó, Mecanismo da Mediunidade. Lindo. Né? Depois, se você vem Ação e Reação. Tudo que você faz, você provoca uma reação. A sua ação provoca uma reação. Sim. Xinga um aí que no instantinho vai voltar para você. Volta. No instante, volta para você. Volta. A lei de causa e efeito, a divina e sagrada lei de causa e efeito. Para dar ação, uma reação. O mundo maior. Ele deixou muitas obras, né, Chico Xavier? 400 e quase 500 obras que ele deixou. Que lindo. Aqui nós temos agora aqui, e a vida continua. Nossa. E o livro Os Mensageiros. Em Evolução em Dois Mundos. É um livro científico. Ele não está comigo, ele está com o Zé. Ele está com... Peraí, não tem aqui ainda. Sexo e Destino. Isso aí, está comigo sim. Uhum. Sexo e Destino.
Vocês veem, gente, o que é o sexo, né? Entre a terra e o céu. Libertação. Nos domínios da mediunidade. Como o Chico dominou isso, né? E evolução em 2 mundos. Isso aqui tem que ter um dicionário perto para estudar ele e saber o que fala aqui. Para poder interpretar. Para interpretar. E são as pequenas obras grandes, né? Pequenas grandes obras, né? E aqui eu ainda tenho alguns livros que falam sobre mediunidade. Foi um grande amigo meu, esse homem aqui, o João Nunes Maia, que trabalha com Miramês. Miramês é aquele rapaz que Jesus perguntou a Jesus o que deveria para ser salvo. Ele falou, segue a lei de Deus. Ele falou assim, eu sigo todos os mandamentos. Ele falou, então vende tudo e dá os valores para os pobres. Ele saiu de cabeça baixa. Quando o Brasil foi descoberto, ele tinha reencarnado na Espanha. Tornou-se muito rico. Ele veio visitar o Brasil e viu a escravidão como é que era. Um sofrimento muito grande dos espíritos, dos índios tornando-se escravos também. Ele mandou um servo dele, de mais confiança, falou assim, vai na Espanha, no Portugal, vende tudo que eu tenho e traz, nós vamos dar aos pobres aqui. Ele deixou de dar aquela vez lá, que Jesus mandou, mas ele veio dar aqui no Brasil. Ele era médico e dá aqui no Brasil. Ajudando os índios e os escravos que estavam com perna quebrada, doente. Então ele começou, foi o primeiro médico dentro do Brasil. Ação e reação. Isso eu acho importante a pessoa estudar isso aqui, ação e reação. Toda ação que eu faço, eu tenho uma reação. Se eu faço bem, o bem reage sobre mim. Se eu faço mal, o mal reage sobre mim. É importância. Isso aqui os missionários da luz terminam com esse aqui. Missionários da luz. Então toda essa coleção, a gente tem ainda mais esses vários outros livros. Tem Maria de Nazaré, a história de Maria de Nazaré. Com 7 anos ela foi para o convento lá na Jerusalém, ficando lá com os sacerdotes, os rabinos, e ela fez um trabalho muito bonito dentro do seminário lá. E um rabino falou, e você disse que vai ser a mãe do Salvador, será mesmo? Ela falou, não sei. Mas começou a fazer. E tirou a filha do rabino, do sacerdote mor, da prostituição. Ela conseguiu fazer que a moça parasse de fazer as coisas erradas. E daí ela foi criando um vínculo com aquelas irmãs, que depois todas elas tornaram-se servas de Maria. Inclusive Maria de Madalena, aquela que Jesus perdoou, e ela se tornou uma apóstola de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é serva de Maria, porque quando Jesus morreu, porque a gente tem que saber que todos os discípulos de Jesus foram crucificados, foram degolados, foram martirizados para morrer. O único que não foi João Evangelista. Esse ficou cuidando da mãe de Jesus, de Maria Santíssima. Então ela foi para um vale dos leprosos, hoje vale dos suicidas. Cuidar dos leprosos. Maria de Magdala, ela teve a lepra e morreu. Maria não pegou a lepra por causa da santidade dela. E ela não subiu ao céu de corpo, não, de alma não. Ela subiu ao céu em espírito. Porque não tem meio da gente compreender o que Deus quer fazer com a matéria. Se tiver o céu, o plano superior que a Maria foi, porque no céu só encontra Deus, nem Jesus está no céu. Está num plano superior ali perto, mundo puros. Os mundos puros é considerado por nossa raça humana, ignorante que somos, como céus. Tudo que melhorar para nós é no céu. Então a nossa dificuldade de entender é muito grande ainda. Mas tem aqui, à disposição daqueles que quiserem, cartas de espírito, certo? Tenho também, certo? Livros que ensinam muita coisa, né? O Novo Testamento aqui, olha. Novo Testamento. Aqui está a tradução do Novo Testamento tirada da Bíblia. E o Espiritismo está tudo aqui. Bacana. Na Bíblia. Nós temos também livros aqui. Eu também trabalho com Bíblia também. Eu também pego a Bíblia do Jeová
Estudo ela. Por que eu não vou estudar a Bíblia que é da religião Jeová? Eu vou estudar sim, porque eu tenho que aprender. Olha aqui, Bíblia Sagrada, tradução do Novo Testamento. É aqui, ó, do Jeová. Me deu de presente pouco tempo agora. Me deu de presente. Eu estou estudando ela, já estou aqui, ó. Está até a marca aqui, ó. Estou estudando ela. Tem que saber como é que eles estão aprendendo a amar a Deus, como é que eles amam a Deus, que às vezes tem uma coisa que eu posso me utilizar para me aprender a amar. Que ainda não sei amar. Entendeu? Sim. É isso aí. Eu começo essa reflexão citando uma frase de alguém que não foi cristão, mas as suas atitudes eram atitudes cristãs. Dalai Lama. Foi perguntado para ele qual a melhor religião. E ele disse, a melhor religião é aquela que leva a amar. Por isso, hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, falar sobre catolicismo, falar sobre protestantismo, falar sobre judaísmo, islamismo, espiritismo e tantos outros segmentos religiosos é falar assim, qual religião leva a amar? Porque convicções, cada um tem a sua. Eu, como padre católico, tenho a minha convicção na ressurreição. Certamente, aquele que é espírita tem a sua convicção naquilo que é a reencarnação. Isso não impede, tanto eu, que sou católico, quanto aquele que é espírita, de vivermos o amor e de praticarmos o amor. Portanto, eu faço essa reflexão dizendo, qual o nosso posicionamento em relação a outra religião? O meu posicionamento enquanto padre, enquanto cristão, independente de qual segmento seja, é que qualquer um leve as pessoas a amar, a perdoar. E nisso eu posso até dizer, por muitos amigos que tenho, que os nossos irmãos espíritas sabem fazer isso muito bem. Fazem muito bem a caridade, fazem muito bem e praticam muito bem o amor, a misericórdia. E o que difere são convicções, formas de reflexão. Como eu disse, entre nós católicos e espíritas, existe essa divergência entre aquilo que é ressurreição e aquilo que é reencarnação. Nós cremos na ressurreição, mas isso não impede que eu e um espírita, um protestante, um islâmico, um judeu, nos demos juntos as mãos para praticar o bem, praticar o amor. Espero que essa reflexão ajude a cada um de vocês a entender que acima de qualquer ideologia, acima de qualquer placa de igreja, existe o amor. E o amor daquele que fez o céu, fez a terra. Um forte abraço, Deus abençoe. Vamos contar a história da doutrina espírita e de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo.
No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Thénisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita. A primeira revelação foi por Moisés, a segunda pelo Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e a terceira, a que ele prometeu aos seus apóstolos, né, que enviaria um outro Espírito Consolador prometido. Naquela descida ali do Monte Tabor, que ele teve aquela
aquela aparição dele junto com... materializou-se, né? Moisés, Elias e Jesus. Mas para isso ele teve de levar 3 discípulos que pudessem, para materializar Moisés e Elias, precisava da ectoplasmia, que é a energia doada pelos médios. E os discípulos de Jesus, todos eles médios, da melhor conhecimento que o Cristo passou para eles, e eles tinham mediunidade. Então ele levou Pedro, Marcos e João. Se eu não me engano, Mateus estava lá no Monte Tabor quando transfigurou-se na frente dos apóstolos. E aconteceu que eles dialogaram lá. O que eles dialogaram, os apóstolos não sabiam, porque estavam em transe, em doação de ectoplasmia. Bom, terminada essa parte, ele convidou os apóstolos a se reerguerem, tomarem água e descer o Monte Tabor. Quase findando a descida, um deles perguntou a Jesus: mestre, mas não é Elias que teria que vir? Ele falou: Elias já veio, mas vocês fizeram dele o que bem entenderam, ou seja, mataram Elias, que era João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. Interessante que naquele momento eles compreenderam que Jesus falava que era João Batista, que eles compreenderam que era João Batista. Ali eles já sabiam, começaram a entender a lei da reencarnação. Porque até naquela hora ali, eles não tinham ainda o conhecimento da reencarnação. Bom, Jesus descendo, olhou para eles e tornou a falar com eles. Mas não fiqueis tristes. Eu irei para o meu Pai, pedirei a Ele, e Ele vos enviará um Consolador prometido, um outro Espírito, o Espírito da verdade, e vos revelará tudo, e fará vocês lembrar de tudo que eu ensinei, que vocês esqueceram. Com certeza vocês já terão esquecido. E assim aconteceu. Demorou 1843 anos para o Consolador prometido vir. E tem uma coisa muito interessante, que precisava de um espírito muito elevado para receber essa comunicação da vinda do plano astral, do plano superior. Precisava de um espírito também de alta categoria, de um conhecimento muito grande. Aí tinha existia um trabalho muito bem feito pela espiritualidade, por todos os servos de Jesus, indo por toda a terra, por todo o globo terrestre, onde tinha médiuns, eles traziam as notícias todas, foi acumulando notícias de cada médium nas reuniões mediúnicas. Porque em 1857, por aí, 56, já tinha muitas casas espíritas no mundo. Então, Allan Kardec era um sacerdote. Em outra vida, antes de ser Allan Kardec, ele era um sacerdote de uma terra muito distante. E ele teve outras reencarnações depois de ser sacerdote. Ele até que veio, pela literatura que eu tenho ali, ó, está toda ali, tem os livros que nos mostram, Allan Kardec reencarnou com Martim Lutero. E fez a reforma, mas ele queria fazer a reforma da Igreja Católica. E os
os papas, os bispos, foi contra o Martinho Lutero. Trabalhava com ele e um senhor, que eu não esqueço o nome no momento, é Marceliton, que escrevia muito com ele e tudo, mas Martinho Lutero foi muitas vezes convocado para Roma, prestar conta, né, ali no Vaticano, do que ele estava fazendo. Falou, estou fazendo uma reformulação, porque tem muita coisa errada dentro da nossa doutrina. Daí que Martinho Lutero desencarna, ou seja, morre com 62 anos. Veio encarnar na França, passando o tempo, como Hippolyte Allan Kardec, vamos falar mais. Veio como Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um garoto de uma inteligência muito elevada. E ele foi discípulo de Pestalozzi. Ele estudava com Pestalozzi e foi discípulo de Pestalozzi. Com 12 anos ele assumia a falta de Pestalozzi, ele assumiu o colégio. Isso que conta na literatura. E começou quando ele estava já formando, começou na França, tudo com um projeto divino, um projeto do Cristo, as mesas girantes, que tornou-se, como se diz assim, um divertimento para o público. O seu Fautier, um amigo de Kardec, falou com ele, vem cá, vamos lá para você ver como é que as mesas giram. Ele falou, não adianta você falar isso comigo, porque as mesas não têm cérebro e nem tampouco nervos. Como é que elas podem mexer? Como é que elas podem se movimentar? Eles não vão perder tempo com isso. Mas com insistência de amigos, um dia foi. Ele viu que determinadas pessoas colocavam a mão sobre a mesa, na parte superior. E a mesa movimentava-se. Daí passou a perguntar pelo alfabeto, ia juntando as letras e formava as palavras. Um toque. Era assim, 2 toques, não. E assim eles formavam as palavras. Logaritmo até 10, contava até 10, foi formando as palavras e o pessoal escrevendo. Eram as mensagens que tinha. Aí Allan Kardec percebeu que tinha uma força sobrenatural entre os homens da mesa, que não era visível. Aí ele começou a estudar e descobriu, através de vários médios, a força da mediunidade. A comunicação do mundo espiritual conosco aqui na Terra. Eu falo isso porque sou médium. E nas reuniões mediúnicas eu recebo médios, espíritos, até de médios do passado, recebo espíritos de enfermeiros, de médicos, de sofredores que estão sofrendo no mundo espiritual, que é a maior parte dos seres que desencarnam aqui, desencarnam em situações difíceis, sofrem muito no mundo espiritual. Mas a doutrina espírita, que é consoladora e esclarecedora, nos esclarece que o inferno não existe. O inferno é o nosso estado de consciência, nosso arrependimento de ter feito tanta coisa errada, sabe? E cada um fazendo uma coisinha errada, forma-se uma grande potência que atrapalha a convivência do globo. Então, muitas das vezes eu falo, gente, às vezes um governo de um país não dá certo, é por causa da mente do habitante daquele país. Todo mundo julga ele ruim, ele passa a ser ruim. Ele passa a não fazer as coisas que tinha de fazer para a nação. Isso é o pensamento, a força do pensamento de cada um. Quando nós vibramos na sintonia do mal,
O mal acontece com aquela pessoa que nós estamos direcionando o mal. Só que vai lá, faz o que tem que fazer e o resto dessa energia negativa volta para a fonte emissora. Se eu desejo o mal para você, o mal vai. Se você estiver amparado com as suas orações, que os bons espíritos estão te ajudando, se você estiver sempre orando para o seu anjo guardião, o que acontece? O mal chega, não encontra abrigo, volta para a fonte emissoras. Para a fonte emissora. E daí começa um sofrimento para mim. Por isso nós temos que estar sempre ligado às nossas antenas fluídicas, nosso perispírito, ao Evangelho Sacrossanto de Jesus. Mas nós temos que compreender que Jesus nos ensinou tudo de graça e nos recomendou com muita mansietude para que nós dessemos de graça o que recebêssemos de graça. Portanto, nós não podemos cobrar um centavo por ensinar a doutrina espírita a ninguém. Se tiver um espírita que se julga espírita mesmo, doutrina espírita, cobrando de alguma pessoa, não vá. Não dê ele chance de fazer isso. Ou não receba dele um centavo, ou nem pague um centavo dele. Porque não pode ter mistificação. A doutrina espírita é uma doutrina que é somente para esclarecer. E a doutrina espírita não veio para te salvar. É você que se salva. É o seu trabalho. É a sua consciência, a sua crença num Pai amoroso, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o nosso Pai, que nos deu o grande presente, enviando Jesus Cristo aqui na Terra, para colocar o Evangelho do Pai em evidência para nós. Só quem não quer, que não aprende. O tanto que esse Cristo nos ama, o tanto que Deus nos ama. Veja bem, nós temos que falar um pouquinho de água. Nós temos que falar de uma pessoa também que muitas vezes, de um espírito, melhor dizendo, desculpa-me, de um espírito que é muito esquecido, muitas vezes por determinadas religiões, que é o espírito muito elevado de Maria Santíssima. Antes que acontecesse o espiritismo aqui no nosso planeta Terra, nós estávamos esquecendo de falar de uma pessoa muito importante, enviada de Deus aqui para a Terra, que é Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Quando ela foi anunciada pelo Espírito Superior, dizendo para ela que ela seria mãe do Pai, mãe do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ela tinha passado antes por um trabalho muito grande, porque ela teve que fazer uma sepsia quando era em espírito, com a sua falange de espíritos iluminados. Bom, Maria Santíssima foi enviada por Deus à Terra. Ela em espírito, como eu estava dizendo, ela fez uma sepsia em toda aquela região ali de Nazaré, Jerusalém, tirando os espíritos atrasados e levando-os para as praias, e ali ela fazia um tratamento deles de fluidoterapia, e eles eram encaminhados para os postos de socorro no mundo espiritual para ser tratados. Eles não tinham nem condição de reencarnar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que estão passando por essa provação.
Dai luz àqueles que estão procurando a verdade. Onde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, os doentes o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Meu Deus, dai-nos força. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja.